Ok? Eu vou passar a palavra agora para o Antônio Marcos Mariano Anastácio, que é diretor jurídico da Associação da Polícia do Congresso Nacional, que está aqui representando a associação e também está falando em nome também do Sindilés. Muita gente critica o Congresso Nacional, critica os próprios servidores do Congresso Nacional como um todo, mas em alguns momentos da história já ficou provado que a importância do parlamento, momentos críticos onde o parlamento esteve fechado e que o povo não tinha onde se expressar. Então essa é a casa do povo e aqui é o local onde os debates devem acontecer. Sobre essa questão das aposentadorias especiais e do risco, em primeiro lugar, nós, daqui da Polícia da Câmara, nós somos favoráveis que seja estendido a todas as atividades, que a aposentadoria especial seja garantida para todas as atividades que estão sujeitas a algum risco, a qualquer tipo de risco pessoal dos seus agentes. Contrário ao que foi dito pelo representante do governo aqui, de que algumas categorias, que todas as categorias que atendem ao público não podem estar contempladas nessa lei, ainda que em alguns casos sejam poucos, como foi citado aqui dos colegas oficiais e os colegas auditores que foram do caso de Unaí, que foi colocado como exceção. O que eu lamento é só que o governo pense dessa forma, porque eu acho que um servidor público, qualquer que seja, que seja cometido de qualquer tipo de agressão ou que perca a vida em nome da sua função, deveria ser totalmente rechaçado e impedido que isso aconteça. A gente não pode achar que porque foi uma exceção e etc. Na verdade, o servidor público tem que ter as suas garantias de atividade. E a aposentadoria especial, o reconhecimento desse risco é uma das formas de minimizar um pouco a situação do próprio servidor público. No Brasil, nós temos vários setores onde o servidor público, muitas vezes, ele é mal visto como se fosse um dos responsáveis pela corrupção. E quando a gente sabe que, na verdade, o servidor público concursado é um dos que impedem que a corrupção se propague no país. Então, assim, nada mais justo do que reconhecer aqueles servidores que expõem rotineiramente a sua vida, a vida da sua família, em prol do próprio serviço público, como é o caso dos policiais que estão, como todos já foi dito aqui, reconhecido pelo próprio governo, que constantemente está expondo a sua vida, mesmo quando fora de risco. Nós da Polícia Legislativa, apesar de não estar contemplado na 51/85, o Tribunal de Contas já nos reconheceu o direito da aposentadoria especial e o próprio Supremo, em alguns momentos, em mandado de instrução também tem nos dado isso, e a Câmara e o Senado têm aplicado, e os nossos colegas já têm aposentado aqui com 30 anos, tem sido mantido e reconhecido o nosso direito à aposentadoria especial. Sempre a grama do vizinho ela é mais verde, Então, assim, alguns acham assim, mas a Polícia Legislativa aposentando e tal, nós estamos expostos a riscos constantemente, no nosso dia a dia. Aqui hoje, por exemplo, nesta casa tem mais de 30 mil pessoas. Dias de votações expressivas, a gente chega a receber mais de 50 mil visitantes. Ainda hoje, na portaria do anexo 4, um cidadão tentou entrar com uma faca de mais de 30 centímetros, e foi barrado lá no raio-x do anexo 4 hoje pela manhã. Não dá para saber qual que é a intenção dele, porque ele foi detido ainda antes de entrar. Mas, constantemente, a gente tem feito o nosso trabalho aqui, às vezes, até contrário até ao nosso pensamento. Na reforma administrativa, por exemplo, na reforma previdenciária, teve matérias que foram votadas aqui que eram contrárias até aos nossos interesses, mas nós contivemos os manifestantes. Durante várias vezes esse parlamento foi atacado. Na reforma administrativa, quebraram as vidraças do edifício principal, várias pedradas, pauladas, nós recebemos aqui. O MLST invadiu o anexo 2 aqui, um colega nosso ficou em coma durante vários dias, graças a Deus, voltou ao normal e não teve maiores sequelas. Semana passada, nesses últimos dias, nós tivemos aqui os índios, que não foi a primeira vez também que tentaram invadir este parlamento. E a função da Polícia Legislativa é justamente garantir esse debate, garantir que os senhores estejam aqui. Em vários momentos, movimentos populares antagônicos estão aqui e a gente garante a voz a todos, garantindo a nossa função da Polícia Legislativa é fazer com que o parlamento funcione. A gente tem que dar garantia para que os deputados exponham aqui as suas
as suas expressões, sejam elas favoráveis ou não, favoráveis às vezes até nós ou contrárias até nós. Então essa é a função. E fazendo isso, nós estamos expostos aqui a riscos constantemente. Um colega nosso, no ano passado, foi assaltado e foi morto, provavelmente por ter sido policial. Por ter sido identificado como policial, foi morto ali em Taguatinga, tomou 3 tiros, justamente porque tem uma carteira que constava lá, agente de polícia legislativa. E esse é um risco que todos nós policiais corremos. E aqui na Polícia da Câmara não é diferente, né? Nós temos aqui 503 fiscais, o deputado Policarpo, que é um dos nossos apoiadores, mas também nos fiscaliza. Na semana passada, na manifestação dos índios, nós prendemos um suposto jornalista que se dizia indígena, né? E alguns deputados da Comissão de Direitos Humanos chegaram na coordenação de polícia judiciária, que funciona como a nossa delegacia, onde nós presidimos nossos inquéritos, chegou lá primeiro do que o detido, né? Chegou lá primeiro do que o detido, já pedindo que fosse colocado em liberdade, que não fosse sequer ouvido, e dizendo que ele era vítima, quando as imagens depois demonstraram que na verdade ele é que tinha agredido os nossos agentes, né? Então a gente está sujeito aqui a todo tipo de pessoas e de manifestantes, os pacíficos, os ordeiros e aqueles que vêm a esta casa para tentar tumultuar o ambiente. Lembrando também, aquele incidente lá de São Paulo, só para refrescar a nossa memória, um jovem lá em São Paulo entrou no cinema e abriu fogo contra a plateia e matou algumas pessoas, né? Nós vimos que assim que ele foi detido, que foi preso, ele deu uma entrevista dizendo que o objetivo dele era vir ao Congresso Nacional, que o plano dele inicial era ter vindo aqui porque ele queria vir aqui ao Congresso Nacional, adentrar o plenário e alvejar alguns parlamentares. Mas ele disse que viu uma reportagem na televisão, onde viu que aqui a gente tinha detector de metais, que a gente tinha postos eletrônicos, e aí ele mudou de ideia com receio de que se viesse aqui, fosse detido antes dele cometer a tragédia que acabou fazendo no cinema. Então, assim, o Brasil atualmente é a sexta economia, vai retomar agora o posto de sexta economia e automaticamente chama a atenção para todas as suas decisões. Então, com certeza, nós vamos ser alvo de interesses contrários. Ao dar a sua opinião no mundo, o Brasil passa a ter mais importância porque a economia pesa. Então, com certeza, nós vamos passar a ser alvo de mais atentados, de outras coisas. E aqui a Polícia Legislativa está preparada para rechaçar qualquer tipo de atentado que venha ocorrer aqui. Os nossos agentes são bem treinados, mais de 95% tem curso superior, pós-graduação. O nosso curso de formação, seguindo a portaria 913 da Polícia Federal, são 963 tiros, é uma das polícias por agente, por curso. O nosso curso de formação tem mais de 400 horas, né? Nós somos muito bem treinados justamente para garantir o funcionamento do parlamento. E expomos a nossa vida a risco, quer seja aqui dentro, quer seja aí fora. Nós temos um caso também que é bom relatar, de um colega nosso que foi preso aqui uma pessoa furtando no gabinete de um deputado, foi preso no flagrante, foi detido, foi condenado, ficou preso menos de 1 ano e foi colocado em liberdade. Assim que ele saiu, ele ligou aqui para a sessão ameaçando a filha de um dos nossos agentes, dizendo que sabia onde ela morava, que sabia onde que ela residia, a escola que ela estava, e que cometeria um atentado contra a segurança da vida da filha do nosso colega. Então a Polícia Legislativa realmente necessita estar aqui, como o deputado já nos garantiu aqui, e a gente pede realmente que seja mantido, até porque para garantir a independência dos poderes. A Polícia Legislativa está aqui para garantir que a democracia aconteça, para garantir que, quer seja benéfico ou não, inclusive para nós, mas que os debates aconteçam e que a voz do povo brasileiro seja ouvida nesta casa. Tá certo? Então, por justiça, nós somos favoráveis a oficiais de justiça, a auditores fiscais e a todos os policiais e agentes penitenciários. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Mariano.